Vamos lá a mais uma videoaula. Desta vez a gente vai ver uma videoaula na prática. A gente vai ver a parte de titulação de fio, agora no laboratório. A gente viu na aula anterior que a gente fazia o quê? Os cálculos para o título direto e título indireto. Agora nós vamos fazer isso na prática. Na prática é necessário se ter dois equipamentos, que foi falado na aula anterior. Quais são os equipamentos? Uma meadeira e uma balança. São de suma importância, por quê? Porque nós temos na parte de titulação o trabalho com duas variáveis, né? E as variáveis são o quê? São a variável de massa e comprimento. Então eu preciso de um equipamento chamado meadeira para medir o comprimento e preciso de uma balança para medir o peso. E nisso aí nós aplicamos as fórmulas e faremos a resolução do título, tanto direto como o título indireto. Né? Vou mostrar a vocês o equipamento, a meadeira, né? E a balança que nós temos aqui em nosso laboratório. Pronto, estamos aqui com o nosso equipamento chamado meadeira. Como foi falado, é para ver o que? A parte de comprimento. E nessa parte de comprimento do fio você faz uma quantidade de meadas. Quando a gente viu no título direto, a gente viu que o título Intex ele tem um comprimento fixo, e o comprimento fixo era de 1000 metros. Então se eu pegasse aqui, regulasse essa meadeira para enrolar 1000 metros de fio e viesse na balança, né, e fizesse a pesagem, eu tinha o que? Um título direto. Eu tinha um título Intex. Vamos supor que desse aí aproximadamente 20 gramas. Esse título seria 20 Tex. Mas a gente viu também na fórmula que a gente tem o que? A constante vezes o comprimento da amostra dividido pelo peso da amostra. Ou a constante vezes o peso da amostra dividido pelo comprimento da amostra na fórmula, de acordo com se o título ele fosse calculado em Tex ou em NE. Ele tinha essa mudança, que é chamado título direto e indireto. Então nós temos aqui a nossa meadeira. Olha, quando a gente chega na prática, né, vamos supor que a gente chegue num laboratório e não sabe a medida que tem essa meadeira. Então você pega uma fita métrica, né, e você vai ver se essa meadeira ela é em jardas ou ela é em metro. Certo? Então ela forma-se uma circunferência, né, você vem aqui e faz a medida. Certo? Você faz a medida da circunferência, do perímetro da meadeira. Então, quando você pegar aqui a fita métrica e colocar, né, você vai ver se ela é em jardas ou em metro. Olha, cheguei aqui, mediu, deu 91, alguma coisa. Então, eu já sei que ela não é em metro. Porque se ela fosse em metro, ela daria 1 metro. Se ela é 91, essa meadeira ela é em jardas, né? Então a sua medida é em jardas. O que é que acontece? Se eu necessitar calcular o título em função do comprimento em metro, né, e o peso em grama, eu faço a transformação. Sabendo que 1 metro, né, em relação a isso que você tem, em função das jardas, se você mediu aqui, ó, então quer dizer que a jardas ela é 0,914, certo? Do metro. Então eu faço uma proporção de regra de 3, né? Então uma jardas é 0,9144. Aí coloco quanto é que ela seria em metros. Então você faria o cálculo. Como a gente viu na aula, né, anterior, a gente viu que o padrão é 840 jardas, que equivale o quê? A 768,1 metros. Então você vê que a jarda é menor do que o metro. Então como você vai fazer essa meada? O processo de fazer a meada? A gente vai ver na prática agora que eu tenho o quê? Eu tenho 3 fios aqui. Eu posso colocar um fio só e fazer uma meada. Mas eu vou colocar os 3 fios na meadeira e nisso vou fazer uma meada de 120 jardas. Vou fazer aqui a regulagem da máquina para 120 jardas. Se eu quero saber quanto é que vale 120 jardas em metro, eu coloco uma jarda, é 0,9144. Quanto é 120 jardas, né, em relação a isso? Então, você tem aí a proporção de calcular em função do metro. Né? Então, 120 jardas ia dar quanto? Quando eu multiplicasse
né, 120 por 0,944, eu teria aí o valor em metro, certo? Vamos fazer isso aqui, vamos preparar a máquina, certo? E como preparar essa máquina? Vamos mostrar a vocês aqui o passo a passo. Então, para preparar a máquina, eu tenho que fazer a passagem do fio, não é isso? A passagem do fio. Então, se eu pego esse cone aqui, ó, esse cone do fio azul, eu coloco ele aqui em uma posição, vou passando ele aqui para que ele possa ter uma tensão, né? Uma tensão. Venho aqui e vou preparar aqui, né, o cone azul. Pego aqui o cone rosa, né, um fio tinto também da mesma maneira, um fio, e eu quero saber a titulação desses fios. Então eu coloco aqui, faço a mesma passagem, né, só que por local diferente. Aqui coloco passando pelo tensionador, certo? Venho para cá. E coloco aqui na meadeira. Então, venho para aqui, para o fio branco agora, né? A gente vai fazer 3 meadas. Uma meada do fio azul, uma meada do fio branco, né? E uma meada do fio rosa. Então venho aqui, faço a passagem do fio, né? Passagem do fio. A passagem. Da mesma forma que coloco para haver uma pequena tensão neste fio. Faço a passagem deste fio, né? Passo aqui e venho aqui e coloco o fio branco. Então eu tenho um fio aqui azul, rosa e branco. Ligo a máquina aqui, né? E vou regular ela para você ter aí 120 jardas, certo? 120 jardas. Então quando eu liguei a máquina, ela já deu aproximadamente aí uma volta. Então diminuo aqui, né, para 119, para não ficar 119 voltas. Então se eu tenho uma volta dada aqui, 119 voltas, somando com 119, 120 voltas, que é 120 jardas, certo? Então feito isso, eu ligo a minha máquina e vou fazer as meadas. Então a máquina, né, a meadeira vai fazendo as meadas, certo? Vai fazer a meada azul, a meada rosa e a meada branca. E nós vamos o que? Vamos para a balança, certo? Utilizar a balança, fazer a pesagem. Mas para titulação você tem que fazer o que? Não só uma amostra. Você teria que fazer, de acordo com a normalização, 10 amostras, certo? De meadas de 120 jardas. E aí você pesaria na balança essas 10 amostras e fazia a média. Você tendo a média, você ia calcular o seu título, de acordo com o que a gente aprendeu, certo? E a gente vai ver aqui como fazer isso, né? Então a máquina parou aqui, certo? A máquina parou, já foi feita a meada. O que é que eu faço aqui? Vou romper aqui, ó, o fio, os 3 fios, e vou diminuir o seu perímetro aqui para eu não forçar a retirada. Então eu venho aqui, ó, retiro o azul. Então fez uma meada de 120 jardas, certo? Uma meada de 120 jardas. Então coloco aqui do lado para fazer a pesagem. Venho aqui o rosa, retiro aqui, ó, a mesma meada com quantas voltas? 120 jardas. Retiro aqui o branco, né? Sem muita tensão, sem muita pressa, e formo uma meada, certo? De quanto? 120 jardas. E vou fazer a pesagem, certo? Vou fazer a pesagem dessa meada na balança. Nós vamos aproximar aí a imagem para ver melhor, né? Para ver melhor como fazer essa pesagem na nossa balança, certo? Pronto, aproximei a imagem, vocês estão vendo a balança. Vou pegar aqui a primeira meada azul,
certo? A primeira meada do fio azul. Chego aqui e faço a pesagem, né? Então a pesagem deu 2,459. Então o fio azul, sua pesagem deu 2,459. Notei já. Tiro aqui o fio, vejo se a balança está zerada. Venho aqui e faço a pesagem do fio rosa. A pesagem do fio rosa deu 2,332. Retiro, né? E vou colocar o fio branco. Fio branco. Então, a pesagem do fio branco deu 2,198. 198. Bom, feito isso aí, a gente vai fazer o cálculo do título, certo? Voltamos já. Pronto, caros alunos. A gente fez na prática o quê? Fizemos uma meada de cada fio. Um fio de cor azul, um fio de cor rosa, um fio de cor branca. Nós vamos agora calcular o título. E vamos fazer uma suposição, né? Que foi feito 10 meadas e que o peso deu a média de cada um que nós pesamos, certo? Para a gente não fazer aqui 10 meadas e pesar e fazer a média. Como aqui é apenas uma aula, né? Para colocar vocês como é o processo prático, não teria necessidade de eu fazer 10 meadas e fazer a média. Vocês já sabem que vocês teriam que fazer as 10 meadas e fazer a média. E nisso aí você teria um peso médio de cada fio desse. Mas a gente vai utilizar o peso que a gente pesou cada fio, como se fosse a média das 10, para a gente não perder tanto tempo. E vamos calcular agora um título direto, né? Título direto em TEX. Vocês aprenderam, né, na aula anterior que aplicando a forma, né, nós teríamos aqui, se eu quero calcular o título em TEX, então a forma seria título igual a constante de TEX é quanto? 1000. Né? Eu tenho o quê? Uma constante fixa de comprimento 1000. Então eu não posso multiplicar aqui por outro comprimento. Eu tenho que multiplicar pelo peso da amostra e dividir pelo comprimento da amostra. Se eu fizesse uma meada de 1000, eu ia diretamente na balança, fazia a pesagem e tinha o título. Como eu não fiz o comprimento, fiz apenas um comprimento de 120 jardas, né? 120 jardas na meada. Então nós vamos aplicar aqui, né, para fazer o cálculo em relação a o que nós queremos, o título em TEX. Então o título vai ser igual a constante de TEX, que é 1000, vezes o peso da amostra, 2,459, dividido, né? A gente vai dividir por quanto? Vamos dividir pelo valor que em metros, né? O valor em metros. Então, se eu tenho aqui, quero o valor em metros, né, em relação a isso, eu teria que fazer o quê? 0,9144 vezes 120. Na hora que eu fizer isso aqui, eu tenho o meu comprimento, né, em metro. Então o comprimento deu 109,7. 728. Então vamos botar aqui 109,7. Então dividido por 109,72. Vamos botar duas casas, 72. Então, para fazer o título em TEX, eu teria que multiplicar aqui os 1000, né? 1000 vezes 2,459 dividido por 109,72. Então eu teria aqui 22,41. Então o título aqui seria 22,41 TEX, né? Se fosse aqui em valor comercial, né, aí é o título exato.
Mas se fosse em valor comercial, ele não viria aí 22,41 tex. Ele colocaria aqui que era aproximadamente 22 ou 23 tex, né? Porque aí também nós sabemos que depende da média, né, em relação do título. A gente fez uma meada só nas 10, poderia haver alteração aí, né, do peso. O peso não poderia, na média das 10 amostras, não poderia dar 2.459, poderia dar mais ou poderia dar menos, né? A gente sabe que jamais dá um peso exato. Por quê? Porque o título ele é um pouco irregular, ele tem pontos finos, pontos grossos, além de fibrilas, né, que se tem no fio, principalmente o fio fiado. Então nós teríamos aí o que? Esse título em relação ao título em tex. Mas se eu quisesse o título, essa mesma pesagem aqui, né, eu quisesse o título em NE, né, um título indireto, aqui eu fiz um título direto, mas vamos supor, se eu quisesse, eu teria que fazer agora o que? A constante vezes o comprimento da amostra dividido pelo peso da amostra. A constante aqui seria 0,59 vezes comprimento da amostra 109,72 dividido pelo peso da amostra 2,459. Então, se a gente for calcular aí, né, agora o título indireto, a gente ia pegar o que? Ia pegar 0,59 vezes 109,72 dividido por 2,459. Então, o título aqui, né, o título em indireto agora seria 26,32. Então, o título 26,32 NR, que seria o título indireto, né? Vamos ver se eu na transformação direta dá certo, né? Então, se eu pegar aqui e fizer a transformação NE é igual a 590,5 ou 6, vamos botar 5, dividido por o título em tex, né? O título aqui em tex, que deu 22,41. Então, se eu pegar aqui 590,5 dividido por 22,41, 26,34, certo? Deu aqui em relação uma pequena variação aqui, porque na transformação, né, eu não usei todas as casas, mas aproximou. Lá deu 26,32 na divisão, certo? Mas eu não usei também todas as casas. Como aqui estou usando as casas, né, em relação a isso, deu isso aí, né? Então seria aqui 26,34 NR. Da mesma forma, essa fórmula aqui que nós utilizamos, ela também poderia calcular o tex. Então o tex seria igual a 590, às vezes as pessoas usam só 590, né, porque a constante aqui que eu usei é 0,59. Se eu fizer em relação a andar a casa, né, e tirando aqui 3 casas, dá 590. Mas a gente utiliza aí a 590,5,4, né, e tem muita gente que usa 590. Então, dividido por 26,32, vamos supor, fazendo ali. Então, eu teria aqui que 590,5 dividido por 26,32, 22,43, né? Então, lá 22,41. Então, uma mudança de duas casazinhas, né? 22,46 tex. Então, vocês aprendem aí a trabalhar, né, com o título, fazendo a transformação. Como se diz o quê? Calculando ele em tex ou em NE. Tex é um título direto, a gente já aprendeu, e NE é um título indireto. E como é isso? Direto e indireto, já foi explicado.
Direto quer dizer o quê? Em relação ao seu diâmetro. Quando a numeração cresce, no título direto, quer dizer que o seu diâmetro aumenta. E no indireto, ao contrário, quando a numeração cresce, o seu título, né, em relação ao diâmetro, diminui, fica mais fino. Então, desta forma aí, nós aprendemos aí, na prática, como fazer o quê? A parte da meada, fazer a pesagem e fazer o cálculo do título em sistema direto e sistema indireto. Nós podíamos fazer também aqui em dênio, né? Eu teria que colocar aqui no lugar de 1000, colocava 9000 e fazia os cálculos, certo? Então, caros alunos, essa aula é uma aula prática, mas vocês vão ter essas aulas, né, aqui no laboratório. Então, quando a gente tiver a oportunidade de estarmos juntos aqui no laboratório, vocês vão fazer as 10 meadas, vão fazer a pesagem dessas 10 meadas, vão pegar e fazer a média, depois fazer o cálculo dos títulos, tanto no sistema direto como no sistema indireto, ok? Então, fica aí esta aula de hoje, uma aula prática, para mostrar a vocês como você utiliza a meadeira e como utiliza a balança no processo de titulação, certo? Um forte abraço, ficamos aí, assista a aula, divulgue, fale para os seus amigos, né? Deixe o seu like lá no canal, diga se gostou, não gostou, elogie, critique, né? Nós não somos perfeitos, nós estamos aprendendo e o aprendizado ele é eterno, certo? Então, enquanto estivermos nessa terra aqui, estamos aprendendo a cada dia. Que Deus possa nos dar longos e longos dias para viver. Nós não sabemos o dia da manhã. Estamos um pouco distante em função dessa pandemia, mas procuramos o quê? Estar mais junto de vocês, mais presente através dessas aulas, né, remotas e dessas videoaulas que estou colocando lá no meu canal de YouTube. Então que Deus abençoe vocês, né? Lembre-se sempre que o Senhor Jesus, Ele é o único Salvador. Ele é o único que salva. Ele é o único que nos dá certeza de vida eterna. Então precisamos estar bem próximo dele, nos momentos difíceis, né, nos momentos tristes, mas também nos momentos alegres, nos momentos de bonança, porque o nosso Deus, Ele é eterno. Ele é eterno, certo? Então, um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e continuamos aí com as nossas videoaulas, tá certo? Falou, meus alunos!